De um pássaro em peça escolar ao ator mais bem pago da TV, Jim Parsons nunca parou e também viveu uma grande jornada. Jim Parsons nasceu e foi criado em Houston, Texas. Mesmo quando criança, ele já se sentia atraído pelo palco, conseguindo seu primeiro papel aos 6 anos de idade, interpretando um pássaro em uma peça da escola primária. Muitas pessoas se apaixonam por isso e querem trabalhar nisso de algum modo. Venha o que vier. E acho que era mais ou menos assim que eu me sentia. A professora Judy Parsons, mãe dele, já intuía que o filho seria um ator de sucesso mesmo tão jovem. Falando ao Houston Chronicle, ela lembrou que ele dizia que queria ser ator, estrela de cinema desde os 6 anos de idade. E o próprio Parsons concordou, dizendo à publicação: "Eu sabia desde muito cedo que queria ser ator. Quando era mais nova, dizia estrela de cinema, mas sabia o que queria dizer." Judy inicialmente hesitou quanto aos objetivos dele, pois conhecia bem a instabilidade e incerteza da vida de ator. Ela se lembrou: "Como mãe dele, eu não tinha certeza se essa era a carreira mais segura a seguir. Mas percebi que era o único caminho que chegaria perto de satisfazer a paixão que ele tinha no coração pela atuação." Parsons foi inspirado a ser ator pelas séries de comédia que assistia com a família na TV enquanto crescia. Suas favoritas eram 3 é Demais e The Cosby Show. Como disse ao Houston Chronicle, trabalhar hoje em uma série de comédia na TV é como fechar um ciclo, já que suas primeiras referências marcantes vieram justamente desse tipo de programa. "Trabalhe comigo, Janet, pare com isso, não posso, a música está em mim, venha comigo, mamãe." O humor que ele aprendeu nessa série se firmou quando, adolescente, participou de uma produção escolar da famosa farsa pastelão Noises Off. Parsons contou depois ao New York Times: "Tudo o que tínhamos era um ao outro, e nosso domínio muito básico da peça. Mas na nossa primeira apresentação, nos unimos e confiamos uns nos outros, e tudo funcionou perfeitamente. Eu me senti totalmente à vontade nesse mundo distorcido, tão distante do mundo real, e eu queria continuar fazendo aquilo." Após concluir o ensino médio, Parsons precisou escolher entre atuar profissionalmente ou buscar um emprego com salário fixo. Ele contou ao Houston Chronicle: "Tive alguns anos depois do ensino médio em que tentei deixar isso para trás, principalmente porque sentia que parecia uma escolha de carreira arriscada. Mas rapidamente percebi que eu ficava muito infeliz sem atuar e comecei a cursar teatro na Universidade de Houston." Na faculdade, Parsons fez uma disciplina obrigatória de ciências e escolheu meteorologia. Chegou a pensar em ser apresentador do tempo, mas o curso foi um fracasso. Com o teatro ocupando sua vida, dedicou-se pouco à meteorologia e tirou o único F da vida. Foi nesse período que Parsons participou de mais de 2 dúzias de produções universitárias. Ele e outros jovens atores fundaram uma companhia de teatro experimental chamada Produções Noivo Infernal. Parsons destacou-se como atriz ao atuar em 17 produções variadas em 3 anos, do musical Guys and Dolls a peças do expressionismo alemão. Olhando para trás, realmente parece loucura, mas era o paraíso. Claro que era o paraíso. Falando ao Houston Chronicle, ele lembrou: "Não existe aprendizado como o fazer. Quando você está fazendo tantos tipos diferentes de coisas em tantos tipos de palcos, você não percebe o efeito que isso tem enquanto está fazendo." Após se formar na Universidade de Houston, Parsons foi para a Universidade de San Diego fazer mestrado em parceria com o renomado Old Globe Theatre. O diretor Rick Sear inicialmente hesitou em aceitar Parsons no prestigiado curso de 2 anos, que convidava apenas 7 alunos por ano. Sear afirmou à revista da Universidade de San Diego: "Jim tem uma personalidade única e original, o que explica seu sucesso. Mas nós ficamos preocupados. Será que isso se adapta ao teatro clássico? Será que isso se adapta ao tipo de treinamento que estamos fazendo?" Mas decidimos que ele era tão talentoso que daríamos uma chance a ele para ver como funcionaria. Por sorte, Parsons se destacou e logo conseguiu seu mestrado em Belas Artes. Mas naquele momento da vida, ele enfrentou mais uma dúvida. Ele deveria aplicar o que aprendeu de atuação na academia ou tentar ser ator profissional? Parsons disse a Newsweek: "Eu realmente amava a escola. Se tivesse doutorado em atuação, eu ainda estaria lá. Era muito seguro. Fui para a pós-graduação e continuei enquanto me aceitaram." No fim das contas, Parsons decidiu jogar a cautela para o alto e correr atrás dos seus sonhos. Depois de se mudar para Nova York, não demorou muito para ele conseguir papéis em produções off-Broadway. Em Nova York,
A carreira de atriz iniciante de Jim Parsons ganhou impulso com papéis no teatro off-Broadway e trabalhos diante das câmeras. Um dos primeiros desses trabalhos foi um comercial de TV para a rede de sanduíches Quiznos, com Parsons interpretando um cara que havia sido criado por lobos. Judy Parsons contou depois ao Houston Chronicle: "A primeira vez que vi Jim na TV foi em comerciais. Você nunca sabe quando os comerciais vão passar, então a gente acabava pegando ele em um de vez em quando. Quando acontecia, gritávamos: 'O Jimmy tá na TV!' E chamávamos todos para a sala. Logo conseguiu papéis como convidado em séries de TV, como a comédia Ed, e um papel recorrente no drama Judging Amy. Nessa época, Parsons também passou a conseguir pequenos papéis em filmes, como no romance de 2004 Hora de Voltar. Eu não sei se foi o primeiro papel em filme que eu já tive. Com certeza foi o trabalho mais visível que eu já tinha feito. Mas uma audição para uma sitcom transformaria sua vida para sempre. Chuck Lorre se impressionou com o teste de Jim Parsons para Sheldon Cooper em The Big Bang Theory. Comentando sobre a audição de Parsons, Chuck Lorre disse ao Houston Chronicle: "Sabíamos que era algo surpreendente. Ele é uma força da natureza, realmente tão bom." Em entrevista ao Estados Unidos Today, Chuck Lorre destacou a precisão e fisicalidade de Parsons, dizendo: "Nunca vi alguém aparecer com tanta habilidade e intuição." Chuck Lorre achava que Parsons entendia Sheldon porque o ator já tinha uma conexão com o personagem. Parsons disse ao Houston Chronicle: "Me impactou muito a estrutura, como construíram o personagem e seu jeito de falar. Era algo único. Uma em 1 milhão." Para Parsons, a chave para desvendar Sheldon era a tendência dele de dizer tudo o que vinha da cabeça, sem se importar com como isso poderia afetar as outras pessoas. Ele contou à NPR: "Ele diz coisas o tempo todo que podem magoar os sentimentos de alguém. Ele não passa isso por um filtro e pensa: a pessoa não vai se incomodar com isso. Ele simplesmente ignora essa barreira completamente. Ele só fala." Em 2011, Parsons estreou na Broadway. No auge em The Big Bang Theory, atuou em The Normal Heart e logo ganhou um prêmio Theatre World. Meu Deus, foi uma experiência incrível. The Normal Heart foi uma peça muito marcante. Parsons gostou tanto de voltar aos palcos que no ano seguinte estrelou uma produção da Broadway de Harvey. Sucesso nos anos 1940, a peça foi adaptada para filme em 1950 com James Stewart. Parsons disse ao New York Times que se preparou para o papel com a mesma precisão que usava para Sheldon Cooper. Ele disse: "Domino todos os aspectos do personagem para criar uma rede de segurança e assim arriscar mais, criando alguém realmente distinto. Se eu não estiver fazendo uma escolha com cada linha, então por que você se daria ao trabalho de me assistir?" Parsons voltou à Broadway em 2015 para interpretar o personagem título em Um Ato de Deus. Falando sobre interpretar o Todo-Poderoso no palco todas as noites, Parsons disse à Variety: "É como ter uma leve viagem de drogas, completamente sóbria por 1h30. É tão divertido e tão assustador quanto qualquer coisa que já experimentei ao mesmo tempo." Na entrevista de Parsons em 2012 ao New York Times sobre Harvey, destaca-se: "O Sr. Parsons é gay e está em um relacionamento há 10 anos. É simplesmente quem eu sou, sabe?" Até então, Parsons não havia falado sobre sua sexualidade, assunto que abordou 10 anos depois. Em 2022, ele disse à Variety: "Cresci numa época em que penso primeiro em quando Ellen se assumiu. Por mais que tenha me ajudado no final das contas, também foi assustador pra caramba como uma pessoa gay que queria uma carreira pra si mesma naquele mesmo meio, na mesma indústria." Parsons contou ao Hollywood Reporter que, apesar de não esconder sua sexualidade, temia o impacto disso em sua carreira. Ele disse: "Tinha medo de que isso causasse problemas, entre aspas, para nosso grande programa de TV." No fim, Parsons se preocupou à toa. A notícia de que ele se assumiu virou manchei e logo sumiu. Depois ele disse: "Isso saiu na mídia e virou notícia por pouco tempo, como se fosse importante, mas logo sumiu e não teve grande relevância." Parsons se casou com seu parceiro de longa data, Todd Spywak, em 2017 e permanecem juntos até hoje. Com o sucesso do programa, o elenco de The Big Bang Theory passou a ganhar muito dinheiro. Na última temporada, Jim Parsons se tornou o ator mais bem pago da televisão, ganhando 26,5 milhões de dólares em um período de 12 meses, que terminou em junho de 2018. Isso foi um grande aumento em relação à primeira temporada, quando Parsons recebia apenas 60 mil dólares por episódio. Ao todo, ele teria ganhado impressionantes 177,7 milhões de dólares por suas 10 temporadas em The Big Bang Theory. Bazinga.
Segundo uma reportagem da Variety de 2017, Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar e Simon Helberg recebiam $1 milhão por episódio. Mayim Bialik e Vanessa Roche recebiam bem menos, com cachê de $200 mil por episódio. Para resolver isso, Jim Parsons e outros 4 atores reduziram seus salários em $100 mil por episódio nas 2 últimas temporadas, dividindo os $500 mil entre Mayim Bialik e Vanessa Roche. Embora tudo isso pareça muito dinheiro, ainda era uma quantia irrisória comparada ao quanto a série estava faturando. No artigo de 2017, a Variety estimou que The Big Bang Theory já tinha arrecadado $1 bilhão em receitas de retransmissão, faltando ainda 2 temporadas para exibir. O fim de The Big Bang Theory abriu várias oportunidades para Jim Parsons ampliar seus horizontes, atuando e trabalhando nos bastidores. A That's Wonderful Productions produziu Special, série de comédia da Netflix sobre um homem gay com paralisia cerebral leve. A empresa também produziu Call Me Kat, sitcom estrelada por Mayim Bialik, ex-colega de Jim Parsons em The Big Bang Theory. Jim Parsons diversificou seus papéis, interpretando personagens bem diferentes de Sheldon, como um homem gay que perdeu o parceiro para o câncer em Spoiler Alert, da Netflix. Ele também integrou o elenco de Hollywood, drama de época criado por Ryan Murphy. Na série, Jim Parsons vive um agente de talentos predatório que ocultava sua sexualidade e participava da cultura do teste do sofá de Hollywood. Sua atuação lhe garantiu a 9ª indicação ao Emmy. No fim de 2024, Jim Parsons retornou à Broadway ao lado de Katie Holmes e Zoe Deutsch em nova montagem de Nossa Cidade, clássico de Thornton Wilder. No programa Today, Jim Parsons disse que aceitar um papel em uma das maiores peças americanas foi uma decisão fácil. Eu pensei, essa é uma daquelas oportunidades que quando alguém vem e te convida para fazer, eu sinto que como ator, você simplesmente aceita.